Acompanhe agora um culto de fé com o pastor Wilson Passos. Boa noite, gente. Vamos orar? Graças a Deus. Feche os seus olhos e cante assim. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória valem mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. A tua presença, ela nos atrai. A tua presença, meu Deus, nos alegra, nos fortalece, nos consola, nos orienta, nos dirige. Ó meu Deus, viemos aqui nessa noite para buscar a tua face, a tua presença, o teu Espírito. Nós viemos aqui porque temos a necessidade de estar diante de ti. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Nós, meu Deus, te louvamos e te adoramos, te glorificamos de todo o nosso coração, e queremos nessa noite colocar a nossa vida diante de ti. Queremos nessa noite render todo louvor, toda adoração a ti. Queremos nessa noite, meu Deus, buscar a tua presença, o teu Espírito, receber o teu Espírito. Que nessa noite esta pessoa, ela te conheça, te receba, tenha uma experiência com o Senhor. Revela-te, meu Deus, revela-te a esta pessoa que se encontra tão triste, tão chateada, tão machucada, tão para baixo, tão desanimada. Essa pessoa que se encontra, meu Deus, perdida, sozinha, se sentindo só. Revela-te a ela, meu Deus, apareça para ela, assim como o Senhor se revelou a Moisés naquela sarça, se revela a cada uma dessas pessoas que estão aqui
Que nessa noite esta pessoa tem um encontro, um reencontro com o Senhor. Ela de fato, de verdade, saiba que o Senhor é Deus, que o Senhor existe, que o Senhor está com ela. Nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Atraído pela tua presença, atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Nós te louvamos e te adoramos, te glorificamos. Que nessa noite o teu Espírito possa falar, orientar, dirigir a cada um de nós, para que possamos entender e compreender a tua vontade. Nós te pedimos, coloque diante de Deus agora as suas preocupações, para que nada atrapalhe você de ouvir a palavra de Deus. Coloque diante de Deus as suas lutas, seus problemas, seus desafios, suas dificuldades, suas necessidades, suas tristezas. Coloque diante de Deus agora aquilo que você tem vivido, passado. Coloque diante de Deus tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que vem cobrando você. Fale para Deus, coloque diante de Deus. Fala: Deus, eu coloco diante de ti. Que o Senhor, meu Deus, possa fortalecer, renovar as forças, ajudar, levantar aquele que se encontra caído. Que o Senhor possa ser com cada pessoa. Nós te pedimos, meu Deus, que nessa noite o Senhor possa orientar, falar com cada pessoa que está aqui, para que nós venhamos sair daqui entendendo e compreendendo a tua palavra. E o que crê, diga amém. Graças a Deus. Podem sentar, por favor. Boa noite mais uma vez. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, Atos capítulo 7. Vamos lá. Atraído pela sua presença. Atraído pela sua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Espírito Santo, meu Deus, te pedimos que nessa noite o Senhor possa falar com cada pessoa que está aqui. Venha nos usar para que esta pessoa entenda e compreenda a tua palavra. Dai-nos discernimento da tua palavra, em nome de Jesus, amém. No versículo 51 do capítulo 7 de Atos, a Bíblia diz assim, olha só, Atos capítulo 7 e a partir do versículo 51, a Bíblia diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre, olha bem essa palavra,
sempre o quê? A quem? Ao Espírito Santo. Aí ele fala assim, ó, ele vai dizendo: assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então ele diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Deus, ouça com atenção, ele é Pai, Filho e o quê? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um só. É a Santíssima Trindade. Então, quando Jesus, o Senhor Jesus, ele partiu, ou estava para partir, ele disse assim para os seus discípulos: não vos deixarei órfãos, porque eles estavam tristes. Jesus sempre falava: olha, vai ser necessário eu ir para Jerusalém, eu sofrer na mão dos anciãos, eles vão me prender, depois vão me crucificar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O Senhor Jesus estava sempre orientando e falando. E aí ele disse, e eles ficavam tristes, porque sabia que a profecia, a palavra estava para se cumprir, Jesus iria partir. Só que ele disse assim, ó: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que guiará toda a verdade, que vai conduzir vocês, vai orientar vocês, vai ser com vocês para onde vocês forem. Então imagine só, o Espírito Santo, diga assim: o Espírito Santo é quem nos consola, nos conforta, nos orienta. Então quem estava aqui, coloca lá esse versículo, quem estava aqui falando esse versículo? Vamos lá, vamos entender. Embora assim, eu quero falar para os dias de hoje, mas só para você entender a história. Aqui Estevão estava falando para diante do Sinédrio, diante lá de todos que estavam ali julgando eles, digamos assim, num tribunal. Ele estava dizendo exatamente essas palavras para todos que estavam ali. Ó, vocês, falando para eles, vocês, né, que se diziam donos da lei, aliás, doutores da lei, enfim, ele estava falando assim: vocês são homens de dura o quê? Cerviz. O que é dura cerviz? São pessoas que não são fáceis de se dobrar. Deu para entender? De reconhecer. É aquelas pessoas que não são humildes, que não se curva, que você fala e ela, dura cerviz, é exatamente isso aqui, ó. É aquela pessoa que não se curva. Deu para entender? Que não se curva, que não se dobra facilmente. Aí ele fala: são homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, de ouvidos, sempre resistir ao Espírito Santo. Então olha só, como assim, pastor Wilson? Eu queria que o senhor me orientasse, ouça bem. Como que eu resisto ao Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa que fala, que orienta, que dirige. Só que a pessoa, ela não dá ouvidos. Já viu? O Espírito Santo, vou te dar uma suposição. O Espírito Santo fala assim para você: olha, perdoa. O Espírito, vem uma voz, vem ele toca em você, aconteceu uma situação, aconteceu um problema, e você está ali resistindo. Você fala: não, eu não quero mais nada com essa pessoa, eu não vou mais falar com ela, eu não vou mais tratá-la bem, enfim, eu quero distância, enfim, eu não quero mais nada com essa pessoa. Vem o Espírito Santo e fala para você: ó, você está errado, você tem que pedir perdão, você errou. Vem o Espírito Santo e fala assim: ó, você tem que tratar bem sua mulher, você tem que tratar bem seu marido, ó, você tem que dar ouvidos ao seu pai, à sua mãe, você tem que mudar. O Espírito Santo, ele sempre está falando, porque o diabo também fala, ou não fala? Lembra que falou para Jesus? A Bíblia não diz exatamente como, de que maneira ele falou, mas falou assim para Jesus: ó, se você é filho de Deus, atira-te para baixo.
Aí, de novo, você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Assim como o diabo, ele tenta, ele fala, o Espírito Santo também o quê? Ele direciona, ele orienta. Então o Espírito Santo fala, só que às vezes a pessoa não dá o quê? E o Espírito Santo, pastor, isso só fala na igreja? Hein, gente? Ele só fala aqui dentro da igreja. Você não vier na igreja, o Espírito Santo vai falar com você. Aonde mais ele fala é lá fora. Porque você na igreja aqui, meia hora, 1 hora você está aqui. Aonde mais o Espírito Santo fala é no teu coração, é na tua mente. Aonde mais o Espírito Santo fala é aonde você tem mais luta, problema, dificuldade, situações difíceis. Então o Espírito Santo, ele está sempre orientando, falando, ensinando, mostrando o caminho certo. Pode ter certeza. Pastor, meu filho está afastado da igreja. O Espírito Santo, ele tem falado, ele tem mostrado, principalmente se você ora por ele. O Espírito Santo fala, porém, a pessoa ela faz o quê? Se fecha. Escuta bem isso. Tem gente que ela vai o quê? Se fechando. Ele fala, homens de dura cerviz, sempre resistir, incircunciso de coração e de ouvido. Estão sempre resistindo. Então, o Espírito Santo fala, orienta, dirige, só que a pessoa vai resistindo. Você vê, tem gente agora que está me assistindo, que o Espírito Santo, ele já falou para você, você precisa voltar para a igreja, você precisa buscar Deus, você precisa fazer isso, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa largar esse pecado, você precisa se arrepender, você tem que largar o que é de errado, esse vício, isso, o Espírito Santo vai falando. Só que a pessoa vai o quê? Resistindo. Como é que ela resiste? Se fechando. Deu para entender? Sim ou não? Então ele fala para quê? Para salvar. Ele fala para o bem. É igual um pai que fala para o filho, vai falando, o pai vai falando, olha, não faz isso, olha, você está errado, olha, você está no caminho errado. Então o Espírito Santo vai falando. Só que a pessoa vai resistindo. Ela vai se endurecendo o coração. A pessoa sabe que está errada, mas ela continua. Só que o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele vela por nós. O Espírito Santo, ele cuida de cada um de nós. Ele tem ciúmes de cada um de nós. Por quê? De quem ele tem? Das pessoas que se entregaram a Deus. Porque a partir do momento que você se entregou a Deus, você passa a ter o Espírito Santo para ajudá-lo, para orientá-lo. Olha só a importância da gente ter o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo? A pessoa, ela não tem o Espírito Santo, ela vive no mundo, ela vive numa vida errada e ela não entende, ela não tem discernimento espiritual. Deu para entender? Quem não tem o Espírito Santo, a pessoa não tem a voz de Deus para falar para ela, isso aqui está errado, isso aqui, ela não tem a voz, ela só tem a sua consciência, mas ela não tem a voz de Deus. Quem está entendendo? Então o Espírito Santo fala e a pessoa o quê? Resiste. Aí, o que acontece nesse processo? Quando eu ouço e vou resistindo ao Espírito Santo, a pessoa, ela vai entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo não se afasta, não é assim, eu errei hoje, pequei hoje, o Espírito Santo, ele não é igual a gente. Nós, seres humanos, somos assim, alguém errou com a gente fala, acabou, não tem mais vez. O Espírito Santo não, ele vai dando chance, ele vai dando oportunidade, ele quer. A Bíblia fala que Deus quer, eu mostrei aqui esses dias, que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Lembra que eu preguei semana passada? Que todos chegam ao arrependimento. Então a pessoa, ela não ouve a voz do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Ele se entristece. Como é que é, pastor? Lê comigo aí então, você vai ver esse versículo da Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 30.
Põe aí para mim, por favor. Olha só. Ele diz assim, ó. Efésios capítulo 4, versículo 30. Está escrito assim, ó. E não o quê? Entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Você está vendo? Como que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu vou resistindo. Quando eu vou deixando de dar ouvidos a Ele. Quando eu começo a agir da maneira que eu não deveria. Eu estou entristecendo o Espírito. Ele se afasta, pastor Wilson? Não, ele só faz uma coisa. E esse é o problema. Ele se cala. Como é que é, pastor? O Espírito Santo, quando a pessoa não tem mais ouvidos para ouvir a voz dele, o que ele faz? Ele se cala. Porque ela não tem mais ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Aí, aquilo que ela até então ouvia, ela já não ouve mais. Até então ela tinha aquela voz que dizia para ela, ó, você está errado, você tem que mudar, você tem que corrigir esse erro, você tem que ser uma pessoa diferente. Agora, de tanto ela resistir, não dar ouvidos, o que acontece? O Espírito Santo faz o quê? Vai se entristecendo até se calar. Então a Bíblia fala, vou colocar de novo, não entristeçais o Espírito de Deus, coloca por favor. Aí ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então esse selo, ele é uma marca. Vamos supor, olha só, a partir do momento que você vem e você fala, Deus, eu me entrego ao Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, você é batizado, você é cheio do Espírito Santo, então você passa a ter esse selo de Deus, é uma marca, esse selo é um sinal de que você pertence a Deus, amém? Não tem nada melhor do que você ter esse selo, porque, vamos supor, você se batizou nas águas, porém, você se batizou, mas até Jesus voltar, ou eu partir, nós temos a caminhada. Nessa caminhada, você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar dificuldades, necessidades, você vai ser tentado, você vai enfrentar muita coisa. Porém, quando você ouve a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele te mantém no caminho certo. O Espírito Santo, ele não permite que você venha ir por um caminho errado. Ele conduz você. Isso é muito forte, eu não sei se você está entendendo. Por exemplo, existem pessoas que elas são tão perturbadas ou endemoniadas, que quem leva ela uma vida destruída, arruinada, quem é? Quem dirige a vida dela? O diabo faz a pessoa, ela agir de maneira que ela não deveria. Tem um mal na vida dela. O Espírito Santo também, ele não permite. O Espírito Santo, ele cuida daquela pessoa de tal maneira que aquela pessoa, ela se mantém no caminho de Deus. Por exemplo, eu já tenho 30 anos que eu sirvo Jesus. Quem me manteve nesse caminho? Por exemplo, ele me selou lá atrás. O que me fez? Claro, existe o nosso papel, existe a nossa escolha diária, porque é uma escolha diária, eu quero Jesus, eu quero andar no caminho de Deus. Há uma decisão, mas quem me faz andar com Jesus, viver nesse mundo e não, digamos assim, se contaminar ou viver na sujeira, é o Espírito Santo. Eu louvo a Deus todo dia por ter conhecido Jesus e ter recebido o Espírito Santo na minha vida. Porque Ele me mantém no caminho. Ele cuida, Ele me ajuda, Ele me orienta, Ele me ensina. Então, existem pessoas que elas estão na igreja, só que ela não tem o Espírito Santo. É como se ela, digamos assim, tivesse sozinha, ela não tem esse fogo na vida dela, porque a Bíblia também fala, a terceira coisa que eu quero falar, o Espírito Santo é o que mantém uma chama acesa dentro de nós,
é o que faz a gente querer orar, querer as coisas de Deus, querer. O Espírito Santo, ele nos inflama, ele faz a gente querer as coisas de Deus. Pastor Wilson, poxa, eu não quero as coisas de Deus, eu sou uma pessoa assim que eu não consigo estar firme na igreja. Por quê? Falta o Espírito. É aí que você busca, você fala: Deus, eu quero pertencer a Ti. É uma busca. Gente, eu falava para as pessoas, quando eu recebi o Espírito Santo, eu vinha na igreja e eu chorava falando: Deus, eu quero o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Não porque eu estava passando por alguma luta, algum problema, chorava, mas porque eu sabia que eu era uma pessoa sozinha, vazia. Eu sabia que faltava Deus na minha vida. Então eu chorava e falava: Senhor, eu quero. Quando eu entendi a importância do Espírito Santo na vida de uma pessoa, então eu falei: não, eu quero o Espírito Santo, eu quero ser batizado, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia a pessoa pode vir na igreja, mas ela não tem o Espírito Santo. As atitudes, o comportamento, as reações, tudo mostra que ela não tem o quê? O Espírito Santo. Agora, quando a pessoa tem um Espírito Santo na vida dela, o Espírito Santo, e como que eu sei? Quais são os frutos? A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, amor, paz, alegria, fidelidade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, são tudo frutos do Espírito Santo. Então, quando você recebe o Espírito Santo passa a trazer para a sua vida características de que Ele é com você. Quem está entendendo? Você tem paz, você tem amor, você tem alegria, você é uma pessoa que tem paciência. Ih, pastor, mas eu não tenho tanta paciência assim não. Mas é normal a pessoa de vez em quando perder a paciência. Por isso que vem o Espírito Santo, que é o Espírito Santo vem e fala: ó, você precisa ter paciência. Quem está entendendo? Então, quando você tem um Espírito Santo, você entende a necessidade. Então, o Espírito Santo é o que mantém a pessoa no caminho de Deus. Quando a pessoa tem um Espírito Santo e ela ouve a voz do Espírito Santo, ela não se perde. Por que a pessoa se perdeu? Ela deixou de ouvir a voz do Espírito Santo. Então, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por ter o Espírito Santo. Eu já estou casado há 20 anos. O meu ministério, o meu casamento, a minha vida, tudo é graças ao Espírito Santo. Se não é Ele, eu tenho a plena certeza. Tem gente que fala: pastor Wilson, o Senhor é uma bênção. Às vezes tem gente que comenta. Não, eu não me iludo com isso não, porque não é a gente, é o Espírito. Então o Espírito Santo, ele te mantém no caminho. Você pode errar? Pode, porque a Bíblia fala que todos pecamos e carecemos da graça de Deus. Todos erramos. Só que aí tem uma vantagem, que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. O que permanece nele é a divina semente. Então, a pessoa pode errar, pode falhar, mas ela não permanece, ela se levanta. Amém? Então, de tanto a pessoa resistir, entristecer, o Espírito Santo se apaga. Como é que é, pastor? Ele se apaga. Então, vamos entender que o Espírito Santo é como se fosse um fogo, e é verdade. Você vê que tem pessoas que o fogo representa luz. A pessoa vai perdendo aquela motivação, aquele fogo. Ela não tem mais aquele prazer de orar, de ler a Bíblia, de vir na igreja, de estar na presença de Deus. É como se fosse se apagando. Lê aí comigo, para terminar. Ele diz assim, ó. Coloca aí para mim agora, esse versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Olha só, 1 Tessalonicenses 5, 19. A Bíblia vai dizer assim, ó. Não apagueis o Espírito. Olha só, não apagueis o Espírito. Então você vê que a pessoa, ela pode apagar o Espírito.
E como é que ela, pastor Wilson, pode deixar o versículo, como é que ela apaga? E você sabe que antes, após ele falar isso, ele fala sobre a pessoa falar palavras torpes, guardar maldade, amargura, falta de perdão, ira, que isso vai entristecer no Espírito Santo, enfim. E ele fala exatamente isso: não apagueis o Espírito de Deus. Então, por que a pessoa ela vai apagando o Espírito Santo? Porque ela vai ignorando a voz de Deus. É como se fosse um fogo. Você vê, a pessoa vem na igreja, mas falta aquela força, aquela fé. Ela não tem mais aquela fé. Deu para entender? Ela vem, ela não tem mais aquele ânimo, aquela motivação. Não há aquele fervor. Essa é a palavra que eu queria usar. Deu para entender? Você não vê naquela pessoa aquele fervor, falta luz na vida dela, porque ela foi apagando o Espírito Santo. Então a pergunta é a seguinte: o que vem fazendo o Espírito Santo se entristecer? Ou o que você vem resistindo? Deus já falou com você e você resiste. Obedeça para a sua salvação. Em qual área ou em que, eu me incluo também, em que eu estou resistindo ao Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é a voz de Deus que fala com você, na tua mente, no teu coração, na tua consciência. O que o Espírito Santo já falou e você vem resistindo? A partir de agora você vai orar e você vai falar: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero obedecer ao Senhor, eu quero poder dar ouvidos à tua voz. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração nesse momento. Você vai, nesse momento, buscar a Deus. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Vem agora, Espírito Diga para ele: Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir. Deixa a tua unção fluir E me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu. Meu Senhor, meu Rei é teu. Este meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim. Mesmo que não haja em palavras para dizer. Palavras para dizer. Quando teu amor invade. Quando teu amor invade o meu viver. Toque em minha vida. Toque em minha vida, Espírito Santo. Fala para ele assim: vem me envolver. Vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar. E me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer. Faz o teu querer, Espírito Santo. Toque em minha vida, diga para ele. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver. Vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar. E me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer. Faz o teu querer, Espírito Santo. Senhor, toca, meu Pai. Toca no mais íntimo do ser, de cada pessoa que está aqui, de cada um de nós. O Espírito Santo,
Ele tem cuidado de nós. O Espírito Santo, o interesse dele é nos salvar, é nos guiar, é nos consolar, é nos orientar. O Espírito Santo vem sobre você. O Espírito Santo não desistiu de você. Não importa quem você é, o que você fez, quão longe ou afastado você esteja de Deus, mas Ele não desistiu, jamais. Principalmente um dia, você que já esteve nos caminhos de Deus, o Espírito Santo não desiste da gente. Talvez alguém já desistiu de você, ou você já desistiu de você mesmo, mas saiba que Deus não desiste de nós. Deus, Ele cuida. Deus, Ele vê lá na frente o que a gente não vê. Quando aquela mulher, ela pecou e todos estavam acusando, condenando, apedrejá-la, o Senhor Jesus diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Eu não te condeno, vai e não peques mais. O Espírito Santo faz exatamente isso. O Espírito Santo não vem para condenar, ele vem para salvar. Ele não vem para condenar. O Espírito Santo vem para salvar. Talvez você vinha sendo acusado pelo diabo por um erro, por uma falha, por algo que você cometeu. O Espírito Santo, Ele quer te curar, te restaurar, te restabelecer. O Espírito Santo, Ele quer te perdoar. Ele quer te lavar, te limpar, te transformar num novo homem, numa nova mulher. Ele quer ser com você. Ele quer guiar a sua vida. Deixa Deus guiar. Deixa Deus conduzir a sua vida. Ouça a voz do Espírito Santo no que você tem resistido à voz dele, à orientação dele. Fala para ele: Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Não feche o teu coração. Não feche o teu coração para as coisas de Deus. Não feche o teu coração para as coisas de Deus. Eu não sei o que você tem falado, como você tem agido, que tem entristecido o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele deseja guiar a gente, ele deseja que a nossa vida possa glorificar a Ele. Ele deseja que a gente venha honrá-lo, que a gente possa obedecer a Ele. É isso que Ele deseja de cada um de nós. Aí onde você está, fala para Deus: eu quero, meu Deus, a tua presença na minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Fala para Deus: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Fala para Ele: eu quero voltar a ser a pessoa fervorosa que eu era. Talvez você foi se apagando ou apagando o Espírito Santo na tua vida, e você ficou sem luz, sem direção. Não deixa o Espírito Santo se apagar na tua vida. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito de Deus. Aí onde você está, converse com Deus, fale com Ele, busque a Ele. Não aceite sair da igreja hoje da maneira que você entrou. Não aceite sair daqui da mesma forma que você chegou aqui na igreja, na presença de Deus. Fale com Ele, busque a Ele de todo o seu coração. Vem, Espírito Santo, sobre cada pessoa que está aqui nessa noite. Que essa pessoa que ainda não te conhece venha te conhecer. Essa pessoa que ainda, meu Deus, não foi batizada, que ela seja nessa noite. Que ela seja guiada por Ti, conduzida pelo Senhor. Oh meu Deus, eu preciso de Ti. Espírito Santo, guia,
guia a nossa vida, conduza, orienta, ensina-nos. Nós queremos ter os frutos, os dons do Teu Espírito. Nós queremos ser usados por Ti nesse mundo. Fala para Deus: eu não quero ser uma pessoa vazia, eu não quero ser uma pessoa apagada, eu não quero ser uma pessoa distante do Senhor. Pelo contrário, Senhor, vem aquecer aquele que está frio, morno. Vem, Espírito Santo, nesta noite, sobre a vida de cada pessoa. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos. Longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver, não sei mais viver. Quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos, no Santo dos Santos, em outro lugar, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, aleluia. Te adoramos, Senhor. Dê glórias a Ele. Glória, glória. O Espírito Santo, Ele santifica a gente, Ele consagra a gente, Ele nos direciona nesse mundo. O nome diz Espírito Santo, Ele é santo, é Ele que santifica a nossa vida. O Espírito Santo, Ele te trouxe aqui, não é por acaso. Ele te escolheu. E se você está aqui, é porque o Espírito Santo, Ele vem agindo na sua vida. Ele não desistiu de você. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo, Ele quer te salvar, Ele quer te separar para Deus.
É Ele que muda, gente. É Ele que transforma. É Ele que faz o milagre do novo nascimento. É o Espírito Santo que faz a pessoa se arrepender, mudar. É Ele que toca. É Ele que convence. Não é o pastor, não é a igreja, não é a religião, mas é o Espírito Santo. É muito mais do que você ouvir, muito mais do que você conhecer a letra, é muito mais do que você ter informações da Bíblia, é muito mais do que você ter conhecimento da palavra, é você ter uma experiência com Ele, é você conhecer o dono da palavra, é você conhecer, receber o mesmo Espírito que guiou o Senhor Jesus nesse mundo. É Ele que nos separa para Deus, nos santifica, nos guarda, nos protege. É Ele que não permite o mal chegar em nossas vidas. O Espírito Santo convence. Ele diz: Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence, é Ele que transforma. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Fala para Ele: eis-me aqui, Senhor. Fala para Ele: eu preciso do Senhor. Fala para Deus: eu não quero me afastar, eu não quero me apagar. Conversa com Deus. Eu não sei como é que você está. Fala para Deus: eu não quero entristecer. Sabe quando a gente entristece? Quando a gente fala o que não deve, quando a gente não vive aquilo que a gente crê, quando a gente não vive aquilo que a gente prega, é aí que a gente entristece o Espírito Santo. Quando a gente fala palavras torpes, quando a gente fala o que não deve, quando a gente age no impulso, na emoção, quando a gente vive na carne, o Espírito Santo se entristece. Então aí onde você está, é mais do que entristecer um ser humano. Talvez você está tão preocupado de entristecer teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, um amigo. Se preocupe, se o Espírito Santo vem se entristecendo com as suas atitudes, com seus comportamentos, fala para Deus: eu quero viver para o Senhor. Porque o Espírito Santo está sempre do nosso lado. O Espírito Santo está sempre vendo o que a gente fala, pensa, o que a gente faz, a maneira que a gente vive. O Espírito Santo, ele anda conosco sempre. Fala para Deus: eu quero te agradar. Conversa com Deus aí agora. Fala: eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, eu quero obedecer a Ti, eu quero honrar ao Senhor. Fala: Deus, eu não quero te entristecer. Às vezes a gente se preocupa tanto em não entristecer o patrão, o amigo, o companheiro, a companheira, mas a gente esquece que o principal é o Espírito Santo. Fala para Deus: eu não quero entristecer o Senhor, eu quero te agradar, eu quero te honrar. Converse com Ele. Fala para Ele: eu preciso do Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tudo é perda se eu não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. A Tua graça é o que me basta. Sem Jesus não sei para onde ir. Sem Jesus não sei para onde ir. Sem Tua presença nada importa. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder? E a minha alma se perder sem Ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros? Do que adianta eu juntar os
os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, e me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. nada eu serei, Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. eu te levarei Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? se eu não tenho, Se eu não tenho a ti, não tenho nada. diga assim para ele: nada eu serei, Nada eu serei sem ti, Senhor. só tua presença, Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu receba o Espírito Santo, receba o perdão de Deus, a paz que vem do Espírito Santo, receba a presença dEle, o amor dEle, a salvação, a alegria do Espírito Santo na sua vida, a presença dEle com você. Aleluias. Eu quero te agradar, meu Deus, eu quero te servir, eu quero, meu Deus, alegrar o Senhor. O Senhor diz: filho meu, alegra o meu coração. Eu quero ser um filho que te agrada. Fala para Deus: eu quero ser um filho que te agrada. Eu quero agradar ao Senhor. Eu quero, meu Deus, agradar a ti, mais do que agradar homens ou pessoas. Queremos agradar a ti, agradar ao Senhor. É isso que nós queremos, com a nossa atitude, com o nosso comportamento, com o nosso proceder, com os nossos pensamentos, com as nossas decisões, escolhas, meu Deus, com as nossas atitudes. Nós queremos agradar a ti. Aleluias. Te louvamos, te adoramos e te agradecemos de todo o coração, em o nome de Jesus. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei, Nada eu serei sem ti, Senhor. Dê uma salva de palmas bem forte Só para Ele. tua presença Aleluia. é o Te adoramos, que Senhor. me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. só tua presença, Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. do que adianta, diga para Ele, Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma, a minha alma se perder sem ti, Senhor? do que adianta, Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho, Se eu não tenho a ti, não tenho nada. nada
tua presença. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Amém? Graças a Deus, podem sentar. Graças a Deus. Quarta-feira que vem vamos estar de novo buscando o Espírito Santo, buscando esse fortalecimento. Procure estar conosco, buscando a Deus. Amém? Vamos honrar a Deus agora? Bem forte para Jesus. Eu quero mostrar para você a imagem desse livro de oração dos fiéis, que nós estamos orando por cada semeador da palavra de Deus. Você sabe que a oferta que você apresenta, ou o dízimo que você apresenta, é uma semente. É uma semente que nós apresentamos a Deus. Inclusive a Bíblia diz: cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas ele diz também: o que semeia pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Então, para Deus, o que você apresenta, o que nós apresentamos, está ali, ó, é uma semente. A oferta ou o dízimo é uma semente que nós apresentamos a Deus. E o que o homem semear, isso também o quê? Ceifará. Isso em todos os sentidos, não só no aspecto econômico, mas em todas as áreas. Então, se você diz: eu quero apresentar minha semente, eu quero apresentar minha oferta, eu quero honrar a Deus, eu quero ser um semeador na obra de Deus, da palavra de Deus. Então você pode apresentar a sua oferta. Você que está nos assistindo, tem a forma que você pode apresentar, e quem está aqui, você pode vir aqui na frente e fazer a sua doação. Vamos agradecer a Deus. Aí onde você está, fique de pé. Deixa eu orar pelos fiéis, por cada semeador da palavra de Deus. Pode colocar o livro para a gente orar. Senhor, nós apresentamos a Ti a vida de cada semeador, cada dizimista, cada ofertante, cada fiel, cada pessoa que tem semeado na Tua obra, cada pessoa, meu Deus, que tem honrado o Senhor. Senhor, dá o crescimento, abençoe a vida dela, em tudo que ela faz, em tudo que ela fizer, que o Senhor abençoe, que o Senhor honre a vida desse fiel que tem honrado a Ti. Meu Deus, seja com eles, meu Deus, abençoe de uma maneira grandiosa, poderosa a vida de todos. Nós te pedimos e desde já te agradecemos. Nós te louvamos e te agradecemos por esse culto, por esse privilégio de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Nós te louvamos, meu Deus, e que a gente jamais venhamos resistir, entristecer e muito menos apagar o Teu Espírito na nossa vida. Que essa chama da fé, ela venha se acender cada dia mais e mais. Que o Teu Espírito, que o fogo do Teu Espírito venha, meu Deus, nos envolver a cada dia. Ó Espírito Santo, nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Cuida, meu Deus, de cada pessoa que está aqui. Cada pessoa, cuida dela. Não deixa a gente cair em tentação. Não deixa a gente se perder. Não deixa a gente se afastar da Tua presença. Jamais. Cuida desse povo, cuida dessas pessoas. Leva-os em paz e em segurança. Guarda, livra e proteja a todos. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã
e para todos sempre. O que crê, diga amém. Graças a Deus, amém. Dá um sorriso, fala tchau, pastor. Boa noite, vão com Deus. Deus abençoe. Você acompanhou um culto de fé com o pastor Wilson Passos. Siga-nos nas redes sociais.